Agora é hora de quadro Gestor e Você, e o nosso assunto de hoje é confinamento. Bom, período de estiagem, pastos com pouca qualidade, uma preocupação para o pecuarista. E uma das alternativas é o confinamento, para manter uma boa alimentação no gado. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no Pecuária BR um parceiro da GER, Gestão Estratégica Rural, Miguel Subtil, que é da marca S. Boa noite, Miguel. Boa noite, Renata. Tudo bem? Obrigada pela presença aqui no Pecuária BR. À disposição. Bom, quais são os primeiros passos para dar início aí ao confinamento? Os primeiros passos que o produtor tem que verificar no confinamento está relacionado à questão puramente estratégica, porque ele tem a parte de produção a campo normalmente e entra o confinamento para ele liberar parte dessa pastagem para outras categorias que vêm no processo natural, né? Então, o primeiro passo é ele entender essa questão e saber o porquê do confinamento. Ou seja, se programar, né, Miguel? A programação ela é extremamente importante, porque ela vai dar consequência até na questão financeira e econômica em relação ao fluxo de caixa da empresa rural, né? Então, esse ponto aí é fundamental para que ele tenha uma definição clara de qual é o objetivo que ele busca para realizar o confinamento. A gente tem uma tela que explica um pouquinho sobre essa intensificação, né? É a primeira tela. Os motivos principais para a implantação, então, tem alguns pontos básicos, né? A liberação de áreas para novas categorias que estão chegando na fazenda, quer queira se é da própria fazenda, produzindo na própria fazenda, ou se é de aquisição. Segundo, você tem uma programação na questão do abate. Você tem o aumento, nessa programação, você tem o aumento de animais, e isso você aumenta o desfrute da área da fazenda, porque o confinamento é uma área pequena, né? E você libera as outras áreas para inserir mais animais. E além disso, você consegue monitorar o teu processo de produção, conseguindo avaliar quais são os animais mais precoces, quais os que estão ganhando mais peso com uma maior velocidade, e até, inclusive, na avaliação da carcaça na hora do abate desse animal. Tem um peso de saída, de entrada desses animais? Tem, existem e é importante porque, dependendo do peso de entrada ou de saída, ele fica mais tempo ou menos tempo no confinamento. Então, se você põe um animal muito jovem no confinamento, evidentemente que, por mais que ele seja precoce, mas evidentemente que ele vai demorar mais tempo para sair do confinamento. E isso implica em custo, porque quanto mais tempo o animal fica no confinamento, maior é o custo dele, porque a gente contabiliza normalmente por diária, né? Tá certo. Zaidan, tem uma pergunta? Sim, chegou uma pergunta aqui. Qual o tempo ideal, assim, a viabilidade econômica, de quanto tempo para deixar o animal no confinamento? Normalmente, esse tempo, ele gira em torno de 60, podendo chegar até 120 dias, né? Por quê? O que vai depender disso? Três pilares. O preço de compra de entrada dos animais, o preço dos insumos e o preço de venda, que é o valor da arroba. Então, se ele tem uma condição favorável no preço dos insumos, ele pode ficar mais tempo. Se ele tem um preço desfavorável, então ele tem que tomar uma decisão antecipadamente. Então, essa parte da gestão que é fundamental, não simplesmente deixar lá o animal por tantos dias e chegou no peso de abate, vai lá e abate, porque de repente ele pode estar numa condição econômica negativa.
certo? Então, a gestão, ela imputa a possibilidade de ele tomar uma decisão antes de esse prejuízo chegar. Então, se ele tem as variáveis lá definidas, preço de entrada e preço do custo dos insumos, ele pode falar, não tá no peso de final de abate, mas eu vou antecipar o abate, porque senão eu vou levar um prejuízo. Renata, tem uma pergunta aqui do Antônio Moura, de Peixoto e Azevedo, no Mato Grosso. Ele está fazendo o confinamento com o milho grão inteiro, fala o nome do produto. Quer saber o que você acha, se você conhece, o que você tem a dizer sobre dieta do grão inteiro. Perfeito. Sim, eu conheço, é um sistema de produção que ele atende algumas características de algumas fazendas e tem alguns problemas, tem que tomar cuidado. A diferença do grão inteiro para outro sistema é que, como o próprio nome diz, ele usa somente milho e um núcleo, normalmente na proporção de 15% de núcleo e 85% de milho. Qual que é a questão? O bovino, por natureza, ele é um ruminante. Então, nessa dieta que ele está comendo, não tem palha, não tem silagem, não tem outros ingredientes e nem pastagem. Então, é um sistema que tem que ter uma adaptação do ruminal, do bovino, muito bem feita. E a escolha dos animais também, porque a rejeição, se esses dois pontos não forem bem classificados, ele pode ter um número de rejeição de animais que não aceitam aquela dieta e aí é prejuízo. Certo. Miguel, em época de queda da arroba, ainda é vantajoso fazer o confinamento? Em alguns casos, sim. Veja bem, como o pilar são 3 itens, se o valor da arroba está baixo, mas o preço dos insumos está baixo, como agora, por exemplo, teve uma safra boa de milho. A Mato Grosso, por exemplo, você tem milho a 12, 13 reais, né, a saca. Aqui é um pouco mais. Mas independente, se você tem um preço de arroba um pouco menor, como é a atualidade, e um valor do insumo do milho, que é o principal componente da ração, você consegue ter uma margem ainda razoável. Evidentemente que outros custos como salários e combustível e manutenção de máquinas e a própria instalação do confinamento, ele se mantém. Então, há uma certa redução na margem, mas ainda é vantajoso. Aí depende do valor da compra e dos insumos, praticamente, né? Tá certo. Nosso tempo é curto, vamos finalizar. Uma recomendação para o produtor aí que vai confinar esse ano. A recomendação é que você tem o controle dentro da porteira, você pode ter o controle, que são os insumos, pessoal, máquinas, né? Até a própria questão dos animais quando ele produz. E fora da porteira, que é o problema. Então ele pode utilizar de outras ferramentas mercadológicas, como a boi a termo, ou a própria Mercado Futuro, ou contrato. Né? Então, são ferramentas que ele pode estar utilizando para reduzir ou mitigar os riscos de mercado em termos de economicidade. Tá certo. Muito obrigado pelas informações, sua presença aqui no Pecuária BR. Boa noite para você, Miguel. Boa noite, igualmente. Obrigado a você.